E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Viana, do canal da Fire Protection, onde nós abordamos temas sobre segurança contra incêndio. Esse vídeo corresponde à parte 2 do vídeo sobre extintores, onde nós vamos responder a seguinte questão: quantos extintores dimensionar para a minha edificação ou para o meu projeto de prevenção contra incêndio? Se você gosta de assuntos dessa área, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações clicando no sininho. Você também pode nos acompanhar por meio do nosso blog e por meio das nossas redes sociais, que nós deixamos na descrição aqui desse vídeo. Então, vamos lá para a parte 2. Então, qual é o critério utilizado para dimensionamento da quantidade de extintores? A Instrução Técnica número 21 de São Paulo, bem como a maioria das normas e legislações estaduais, utiliza o critério muito interessante, que é o critério do risco. Mas como assim risco da edificação? Esse risco ele é dado através da classificação de risco da edificação, que é estabelecido no COSIP, onde nós vamos ter edificação de risco baixo, risco médio e risco alto. Então vamos colocar aqui risco baixo, médio e alto. E, de acordo com o risco, a gente vai ter um outro fator muito importante que chama-se distância, vou colocar abreviado aqui, distância máxima a percorrer. O que vai ser essa distância? Vai ser a distância máxima que qualquer ocupante da edificação vai percorrer até chegar em um extintor. Conforme a gente aumenta esse risco da edificação, a gente vai diminuindo a distância máxima a percorrer, ou seja, a gente vai aumentando a quantidade de extintores da edificação. E como já abordado em outros vídeos aqui do nosso canal, a carga de incêndio é um fator primordial para o estabelecimento das medidas de segurança contra incêndio que a edificação deve ter e também para o dimensionamento dos sistemas. Porém, nem todas as normas e instruções utilizam o fator carga de incêndio como um fator para o dimensionamento. Como já defendido aqui na Fire Protection, deveria-se utilizar mais o fator da carga de incêndio como o elemento para dimensionamento dos sistemas de prevenção e combate a incêndio. Mas, a nossa instrução de extintores utiliza esse critério, o que é muito interessante. Então, quando que a edificação ela vai ser considerada de risco baixo, segundo o COSIP? Ela vai ser de risco baixo quando o risco for menor ou igual a 300 megajoules por metro quadrado. A edificação será de risco médio quando ela tiver mais que 300 megajoules por metro quadrado e menor ou igual a 1.200 megajoules por metro quadrado. Já para a edificação de risco alto, o risco ele deve ser maior que 1.200 megajoules por metro quadrado. Então, primeiro você identifica qual o tipo de ocupação da edificação no COSIP. Após identificar, você vai na IT 14 de São Paulo, que lá ela define qual a carga de incêndio da edificação baseado na ocupação.
E aí você retorna no COSCIP e verifica, de acordo com a carga de incêndio que você já pesquisou da sua edificação, e aí você vai conseguir definir se o risco vai ser baixo, médio ou alto. Definiu qual o risco? Agora a gente vai para a tabela 1 da IT 21 de São Paulo, que estabelece as distâncias máximas a percorrer. As distâncias máximas serão, para o risco baixo, 25 metros. Para o risco médio, 20 metros. Para o risco alto, 15 metros de distância máxima a percorrer. Vamos então fazer aqui 2 exemplos para a gente conseguir compreender melhor como é que funciona essa distância máxima a percorrer. Vamos considerar que essa daqui seja a planta baixa de uma edificação. Então, como é que a gente vai posicionar os nossos extintores? Primeiramente, a primeira pergunta, o passo inicial que a gente tem que saber, como posicionar o primeiro extintor. Você sabe? Para quem já assistiu os nossos vídeos sobre posicionamento de hidrantes, o nosso primeiro extintor, a gente utiliza o mesmo critério que o primeiro extintor de hidrantes. O primeiro extintor ele deve estar, vou colocar aqui, primeiro extintor deve estar no máximo a 5 metros da entrada principal da edificação, se estivermos trabalhando no térreo, ou, vou colocar aqui, entrada principal no térreo, né? E nos demais pavimentos, no máximo a 5 metros da escada. Então, primeiro extintor, no máximo a 5 metros da entrada principal e no máximo a 5 metros da escada para os demais pavimentos. Então vamos colocar aqui. A gente vai fazer esse exemplo aqui, pessoal, mas sem considerar o fator escala, ok? Então, a gente vai considerar aqui que esse nosso extintor está a 5 metros, ok? Nosso extintor está lá a 5 metros da entrada. Aí o que a gente vai considerar agora? O que a gente precisa saber? A gente precisa saber qual o risco dessa edificação. Vamos considerar que ela seja do risco baixo. Ela sendo do risco baixo, a máxima distância a percorrer será de 25 metros. Significa o seguinte, que esse extintor ele vai ter uma área de alcance de 25 metros, mais ou menos assim. Certo? Então, esse movimento ele vai fazer para cá e para cá. Vai ser mais ou menos isso. Ok? Então, esse extintor, com esse alcance de 25 metros, ele vai estar protegendo toda essa área. Porque se eu tiver uma pessoa aqui, ela vai estar a menos de 25 metros, certo? Se eu tiver uma pessoa aqui, ela vai estar a menos de 25, aqui ela vai estar a menos de 25, se ela estiver aqui no limite, ó, ela vai estar a 25 metros. Mas nesse caso, digamos que a gente instalou só um extintor, achando que seria o suficiente. Lembrando, né, que as normas elas estabelecem no mínimo 2. É só hipoteticamente aqui no nosso exemplo. Se eu tiver uma pessoa aqui, ó, ela não vai percorrer 25 metros, ela vai percorrer mais de 25, ela vai percorrer lá 35 metros, por exemplo, para chegar até esse extintor. Então isso nos leva a entender que é necessária a instalação de mais um extintor. E aí, o que a gente tem que observar? A área desprotegida. A área desprotegida vai ser, ó, toda essa área aqui, ó, certo? Vai estar desprotegida. E o procedimento para a gente posicionar o próximo extintor é identificar qual seria o melhor ponto para
instalação desse extintor. Então, a gente procura o quê? Áreas centralizadas. Então, essa daqui, eu vou colocar de preto aqui, ó, seria uma área centralizada, né? Porque se eu venho e coloco um extintor aqui, ó, por exemplo, ele vai ter lá o alcance dele, mas aí ele, digamos que ele não consiga chegar, ó. O alcance dele, digamos que fique aqui, ó. E aí ele não vai conseguir proteger essa parte aqui, ó. E aí vai ser preciso mais um extintor. E quando eu coloco o extintor aqui, ó, centralizado, certo? Eu posso colocar ele aqui, ó, centralizado, eu consigo distribuir esse alcance de forma mais efetiva, de forma mais otimizada, porque com um extintor bem posicionado, eu consigo proteger uma área muito maior do que com um extintor mal posicionado. Então, eu vou apagar aqui esse extintor que nós colocamos. E para esse extintor bem posicionado numa área centralizada, a gente vai ter o alcance, fazendo forma análoga, mais ou menos isso daqui, ó. E aí o que acontece? Ele vai vir para cá e vai vir para cá. Então, toda a nossa edificação, ela vai estar protegida. Se eu tiver uma pessoa, digamos aqui, ela corre para esse extintor. Se eu tiver uma pessoa aqui, ela corre para esse mesmo extintor. Se eu tiver já uma pessoa para cá, ela já corre para esse. Então, em qualquer ponto que ela estiver, ela vai percorrer no máximo 25 metros. Agora vamos fazer o segundo exemplo. A gente vai considerar, novamente, que seja uma planta baixa de uma edificação. Nós vamos fazer o mesmo procedimento de escolha, na verdade, de distribuição, né? Dimensionamento de quantos extintores eu vou precisar. O primeiro extintor eu já sei onde eu coloco, hein? No máximo a 5 metros. No máximo a 5 metros da entrada principal. Coloquei o meu primeiro. Só que agora, esse extintor, essa edificação, ela não vai ser mais de risco baixo. Ela vai ser uma edificação, vou colocar aqui em cima, de risco alto. Significa que a distância máxima a percorrer será de 15 metros. Então, o alcance já vai ser diferente, não vai ficar igual aquele ali. O alcance já vai ser mais ou menos... vai ser mais ou menos esse daqui, vai ser mais reduzido, vai ser menor que aquele nosso alcance de 25, obviamente. Então, essa daqui vai ser a área que esse extintor vai estar protegendo, respeitando a distância máxima a percorrer do operador ou do ocupante da edificação. Então a gente vai ter toda essa área aqui, ó, desprotegida. O que a gente vai fazer? A gente tem algumas situações aqui. Área centralizada. O que seria a área centralizada? Seria mais ou menos essa área aqui. Seria uma área centralizada, né? E aí, o que eu posso fazer? Se eu colocar, portanto, um extintor aqui, ele vai ter mais ou menos esse alcance, certo? Vai fazer mais ou menos isso daqui. Se eu colocar o outro aqui, ó, tem esse alcance. Olha só, mas tem uma areazinha aqui, ó. Essa área aqui, deixa eu preencher aqui, ó. Essa área vai ficar desprotegida, certo? Essas duas áreas vão ficar desprotegidas. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de nós colocarmos o extintor em um suporte na parede, existe a possibilidade de nós colocarmos o extintor sobre o piso da edificação, desde que ele esteja em um suporte. Esse suporte ele vai estar a 10 centímetros, no mínimo, do nível do piso.
Então, é uma área centralizada, eu posso colocar o meu extintor sobre o piso aqui e o outro extintor sobre o piso aqui. Pronto. Agora sim, eu vou ter um alcance. O alcance vai ser o mesmo. Eu vou conseguir proteger toda a edificação. A gente não vai ter nenhuma área aqui que vai ficar desprotegida, com 3 extintores. Então a gente percebe que, no primeiro exemplo, risco baixo, tivemos 2 extintores, que é o mínimo que a norma pede. Segundo exemplo, com o risco alto, nós já aumentamos para 3 extintores. Então, pessoal, quanto maior for a edificação, mais complexo vai ficando esse dimensionamento da quantidade de extintores. Por isso, nós elaboramos um método de dimensionamento, que é o mesmo método para dimensionamento da quantidade de hidrantes. É um passo a passo, onde você escolhe o extintor, define a área a proteger. A partir da área que vai ficar desprotegida, você escolhe uma região centralizada e você faz o que nós chamamos de dimensionamento reverso. Você pega o ponto mais distante em direção a essa área mais centralizada e a partir desse dimensionamento reverso, você posiciona ali o próximo extintor. Esse passo a passo, para você conseguir compreender melhor, a gente vai fazer em um outro vídeo aqui no canal, utilizando o software AutoCAD, onde nós iremos dimensionar a quantidade de extintores em uma planta baixa. E a gente vai poder trabalhar de forma mais eficiente esse método de dimensionamento de extintores. Pessoal, tanto nesse vídeo quanto no vídeo anterior, nós trabalhamos com extintores portáteis. Existem ainda os extintores sobre rodas, que devem ser utilizados em edificações de risco alto, onde houver manipulação ou armazenamento de explosivos ou de líquidos inflamáveis ou combustíveis. E trazendo uma última pergunta para vocês, e se a nossa edificação tiver, por exemplo, no primeiro pavimento um risco baixo e o segundo pavimento a destinação for classificada como risco alto? Nesse caso, nós vamos fazer de acordo como nós fizemos aqui no exemplo. Para o pavimento de risco baixo, dimensiona 25 metros. Para o pavimento de risco alto, dimensiona para 15 metros. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu comentário, dúvida ou sugestão logo aqui embaixo.